Olá, meu nome é Samara, eu sou responsável pela pesquisa do projeto. Minha função foi mergulhar na vida da Maria Firmina dos Reis, buscando livros, artigos que me ajudassem a fazer um panorama fiel da sua trajetória. Maria Firmina foi professora, escritora e ativista do século XIX. Ela foi a primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil. Em 1859, ela publicou Úrsula, sendo esse um romance abolicionista. Ela trazia personagens escravizados dentro da sua narrativa, contando as suas histórias. Algo que não existia naquela época, pois pessoas escravizadas não eram vistas como cidadãs. Isso ocorria porque naquela época o Brasil era um país escravagista e as pessoas escravizadas não tinham acesso à educação. Mas a Maria Firmina dos Reis, ela foi uma exceção dentro dessa lógica e ela teve a oportunidade de ter acesso ao conhecimento. Ao longo da pesquisa, eu passei a admirar a Maria Firmina pelo jeito como ela resistiu e o jeito que ela produzia um trabalho intelectual naquele tempo que era extremamente opressor para mulheres negras, principalmente na literatura, na escrita e em todas as outras áreas dentro da sociedade que não fosse trabalhar de forma escravizada para outras pessoas. No início da pesquisa, eu tinha uma noção de quem eu achava que ela era. Mas aí eu descobri que ela não era quem eu achava que ela fosse. Porque no primeiro momento eu tinha confundido ela com Antonieta de Barros. E aí depois eu percebi que ela não era Antonieta de Barros, por conta de trazer essa narrativa. Ela foi a primeira mulher negra e aqui dentro do estado é muito forte o nome da Antonieta de Barros. Mas claro que, obviamente, tiveram outras mulheres negras e que o nome da Antonieta de Barros é muito forte aqui. Mas aí eu descobri quem ela realmente foi e aí eu fui me interessando pela pesquisa porque o que ela conseguiu fazer no meio literário naquela época era extremamente difícil para as mulheres no geral. E ela, como uma mulher negra, conseguir publicar um livro foi extremamente inovador. E aí descobrir como todo esse processo da escrita do livro dela se formou foi muito interessante também. E aí me instigou a continuar a pesquisa, porque uma das partes que eu mais gosto de fazer é conectar como tudo se construiu, assim. Que muitas informações parece que ficam separadas e aí poder unir elas é a parte que eu mais gosto. Eu iniciei a pesquisa com fontes primárias, procurando elas em sites. Mas aí eu percebi que eu encontrava muito pouco dessas fontes primárias. Eu consegui achar a certidão de óbito dela facilmente, mas a certidão de batismo foi mais difícil. Eu só encontrei citações em artigos. Eu não consegui achar uma foto do documento de forma física. E se eu quisesse acessar esse documento, eu teria que ir lá no arquivo do Maranhão para poder acessar ele fisicamente e tirar uma foto. Por sorte, pela produção de pesquisa já feita aqui no Brasil, eu não precisei ir até os arquivos físicos para pegar e falar realmente isso aconteceu, porque essas pesquisas já foram feitas, então eu não precisei ir atrás dos documentos físicos. Depois de fazer a revisão bibliográfica, trazendo livros, artigos, eu comecei a ler eles e depois eu comecei a escrever o artigo. Durante o processo de escrita do artigo, eu me deparei com algo novo para mim, que é escrever biografias. E aí me desafiei e foi bem interessante. Então, durante a pesquisa, algo bastante mostrado é que a Maria Firmina não tem uma imagem dela. Uma foto, ela só tem uma descrição da forma física dela de quando ela já era mais velha. Então, também ocorreu nas minhas primeiras pesquisas de achar a foto de uma outra escritora do Rio Grande do Sul que foi confundida por algum tempo como Maria Firmina. Mas aí foi comprovado que essa foto dela não era ela, que era uma outra escritora do Rio Grande do Sul. Então, a partir dessa descrição que tem da Maria Firmina, feita por um dos seus filhos adotivos, foi feito estátuas e algumas ilustrações também, que é isso que ajuda
a formar uma imagem da Maria Firmina para os quadrinhos. A parte mais difícil durante a pesquisa foi desvendar a data de nascimento dela. No primeiro momento, ela nasceu em 1822, em pesquisas mais antigas, assim, porque ela fez uma contestação da data de nascimento dela quando ela teve a oportunidade de passar num concurso. E aí ela contestou a sua data de nascimento, falando que ela nasceu em 1825. Porque para você poder trabalhar concursada, você tinha que ter no mínimo 25 anos. Quando ela fez essa contestação e uma pesquisadora achou essa contestação, essa data passou a ser a data de nascimento dela. Porém, numa pesquisa mais recente que eu achei dela, de 2022, o autor diz que essa data de nascimento de 1822 foi trazido por um pesquisador daquela época, o Sacramento Blake, que mandou uma carta para ela falando se ela queria aparecer no livro dele, e aí ela colocasse as informações, quando que ela nasceu, quais foram as produções literárias dela durante a vida. E quando ela enviou de volta essa carta, ela falou que ela nasceu em 1822. Quando ela faleceu com 92 anos, o que bate com a data de 1822. Porque quem fez a certidão de óbito dela foi um dos seus filhos adotivos, que falou que ela tinha esses 92 anos. Então, provavelmente o que ocorreu e tornou tudo dificultoso para mim, que tive que pegar esses retalhos e juntar eles. Provavelmente o que aconteceu foi que ela precisava acessar esse concurso, ter 25 anos. Isso era uma coisa comum na época, as pessoas contestarem a idade delas para elas poderem começar a trabalhar, para dar um futuro para sua família. Só que era só para ela acessar o concurso, não necessariamente que ela tinha aquela idade. Dessa pesquisa que eu acabei de comentar, de 2022, ele é do autor Agenor Gomes, que ele é do Maranhão. E ele fez uma pesquisa super completa sobre ela, com vários documentos históricos, fontes e arquivos que ele tirou foto e colocou no seu livro. E aí eu pensei, meu Deus, um tesouro. Aí eu fui atrás de comprar ele, eu comprei ele, e aí ele demorou um pouco para chegar, por questões de entrega mesmo. Quando ele chegou, ele veio sem 4 páginas, que nessas páginas era justamente quando falava dessa contestação de data de nascimento. E aí eu tive que esperar mais um tempo para vir outro livro, que aí o próprio autor mesmo me mandou, escreveu uma dedicatória para mim, achei bem legal. E aí o livro veio completo. Depois que ela morreu, ela ficou esquecida por quase 50 anos e ela foi recuperada a partir do seu livro Úrsula, uma cópia dele num sebo encontrado pelo Horácio de Almeida. E assim ele fez a doação do livro para o estado de Maranhão. Ela foi esquecida porque ela também não chegou em vários locais do Brasil. Ela chegou até o Rio de Janeiro, até São Paulo naquela época, que era um dos grandes centros do Brasil, mas ela não foi devidamente distribuída várias cópias. Ela foi muito celebrada dentro da cidade dela, quando ela era viva, pelo trabalho dela também como professora, mas mesmo assim ela nunca chegou a ser devidamente celebrada dentro da literatura naquela época. Isso fez com que chegasse 50 anos após a morte dela e ela fosse esquecida. O resgate da memória dela só foi possível por conta que o Horácio achou o livro, uma cópia desse livro, num sebo no Rio de Janeiro e fez a doação para o estado do Maranhão. E assim foi possível relembrar ela de novo e que pesquisas fossem produzidas sobre ela, uma pesquisa biográfica, que ainda bem que naquela época alguns filhos adotivos dela ainda estavam vivos para contar sobre ela e sobre o trabalho que ela fez naquela época. As obras dela são importantes até dentro da sala de aula para poder estudar como que era a estrutura social daquela época e como isso moldou a nossa sociedade atual.
E aí ela pode ser trazida para dentro das salas de aula para fazer um estudo não só de narrativa e de escrita, mas também para estudar historicamente o nosso processo de escravidão e libertação dentro do Brasil. Eu acredito até que teria, mas não teria da forma como ela colocou, porque se tinha todo um movimento abolicionista no Brasil naquela época, feito por algumas pessoas negras, mas poucas delas eram mulheres e eram mulheres negras letradas. Então eu acredito que por mais que pudesse vir a ter, teria sido muito diferente e talvez não teria sido até mesmo relembrado, buscado, talvez nunca teria sido publicado também. Essas histórias, as escritas, as narrativas nunca teriam sido publicadas também. Acho que por conta dela, ter pessoas ao redor dela que sabiam também da história dela e do quanto ela era inteligente e conseguia juntar e fazer essa escrita de forma muito bonita, ela conseguiu se destacar de uma outra forma. Muito das coisas escritas que revelam mais da personalidade da Maria Firmina foram trazidas a partir de um álbum que se perdeu. Só tem a última parte desse álbum, que é escrita a partir de 1850, até ela vir a falecer. E aí nesse álbum tem várias passagens sobre pessoas que faleceram, pessoas que casaram, sobre os filhos adotivos dela, sobre as esperanças dela, a melancolia que ela sentia. E aí isso foi possível trazer a personalidade da Maria Firmina dentro dos quadrinhos, dentro do projeto. O álbum, naquela época, era basicamente um retrato de memórias, não era necessariamente de fotos. Então, eram retratos da memória daquela pessoa. Ela escrevia momentos específicos da vida dela. Aí eles chamavam de álbum, um álbum de recordações. Tipo um diário. Meu nome é Bruna, eu sou produtora, pesquisadora e roteirista do projeto Pesquisa e Quadrinhos sobre Maria Firmina dos Reis. Dentro do projeto, eu auxiliei a pesquisadora, que é a Samara, a fazer o artigo sobre a Maria Firmina, né? E eu fiz isso a partir de pesquisas de bibliografias. Então, ela pedia alguma bibliografia que ela estava com dificuldade de encontrar e eu tentava achar esse material para ela, auxiliando nessa parte. Além disso, eu, com o artigo finalizado, uma primeira versão finalizada, eu fiz a revisão do conteúdo, deixei sugestões de coisas que ela poderia acrescentar, revisão de ortografia e também revisão de formatação, de acordo com as normas da ABNT. Não necessariamente a gente usou todas as normas da ABNT, mas as que a gente seguia, eu ia fazendo a revisão e alterando também essa formatação dentro do artigo. Eu também fiz a produção do projeto e, enfim, produção envolve muitas coisas diferentes. Então, algumas das principais que eu fiz foi justamente criar os cronogramas de entrega para toda a equipe, para a gente ter tudo organizado, marcar reuniões, deixar a equipe toda informada de tudo que a gente precisava fazer, não precisava fazer, enviar os materiais que a assessoria de imprensa, a designer, o que a gente tinha de materiais de divulgação do projeto para aprovação da Fundação Catarinense de Cultura e após a aprovação deles encaminhar para publicação também. Então, partes mais burocráticas envolvendo o edital, assim, fui eu quem dei esse auxílio. Essa ideia toda surgiu através de algumas conversas que eu tive com a Auri, que é a proponente do projeto, que ela é da área das artes visuais e também gosta de fazer, tem relação com o resgate de histórias de mulheres, até por isso que ela está dentro do projeto Oriri, né? E a gente conversou sobre algumas possibilidades de projeto e a gente teve essa ideia de expandir, né? O Oriri sempre teve esse objetivo de expandir para além da área da dança. O objetivo do Oriri sempre foi resgatar histórias escondidas. Então isso não é somente sobre a dança, mas também sobre outras áreas, porque a mulher ela não some só da história da dança, ela some de basicamente qualquer outra área que a gente tiver, das ciências, literatura, música. Então a gente resolveu passar para uma outra área.
E a princípio a gente tinha pensado nas artes visuais, mas quando a gente começou a pesquisar, nós achamos mais interessante passar para a área da literatura, porque a gente conseguiu encontrar mais informações. E na época a gente começou a nossa pesquisa em nível regional, aqui no Santa Catarina, depois a gente expandiu para Santa Catarina até chegar no nacional. Por que a gente fez isso? Porque a gente está falando no século XIX de um Brasil escravagista, um Brasil onde a escravidão era legalizada. E dentro desses contextos, a gente acabou encontrando nomes de muitas mulheres que, no final das contas, elas não necessariamente lutaram contra a escravidão. E para um primeiro momento dentro do Oriri, nós queríamos uma figura feminina que ela tivesse essa força dentro da nossa história. E quando a gente fez a nossa pesquisa, a gente acabou chegando nessa figura, nessa pessoa que viveu, né, no Brasil do século XIX, no Maranhão, que é a Maria Firmina dos Reis, que foi uma mulher muito importante para a nossa história nacional, para a história artística do país, que ela foi a abolicionista e que ela era uma mulher negra muito à frente do tempo dela. Era essa figura que a gente estava buscando. Então, para esse primeiro momento, a gente decidiu trazer a história da Maria Firmina, para em outros momentos nós trazermos outras histórias, e puxar histórias regionais também, para que a gente consiga também problematizar todas essas questões da realidade dessas mulheres nessas outras regiões. Depois que a Samara entregou o artigo finalizado, eu fiz a leitura dele para revisão enquanto auxílio na pesquisa, né? Mas também enquanto roteirista, porque eu precisava fazer os roteiros para os quadrinhos que a gente iria publicar nas redes sociais. Eu fiz, antes de tudo, uma pesquisa sobre linguagem de quadrinho, para entender o que são esses quadrinhos para as redes sociais, como que essa linguagem se estrutura, o que a gente tem de referências dentro desse mundo, dentro desse universo. E eu também fiz uma pesquisa mais relacionada a como que biografias são retratadas dentro dos quadrinhos. E eu fui atrás de biografias que fossem contadas de forma curta, porque os quadrinhos para as redes sociais, eles têm essa característica de serem histórias muito curtinhas. Então, com poucas telas, com poucos quadrinhos, né? Porque o objetivo é ser rápido. O objetivo é ser rápido. As redes sociais, ela tem uma linguagem um pouco mais rápida. Então, eu precisei utilizar esses dois caminhos porque eu não consegui encontrar nesse tempo de pesquisa. Não tô falando que não exista. Eu tô falando que, para mim, foi difícil achar, não encontrei, inclusive pesquisar sobre quadrinhos para a internet é bem difícil, porque quando tu digita no Google vai vir mais tutoriais de como você fazer do que sites de referência para você utilizar. Então eu precisei fazer essa pesquisa para entender como que funcionavam esses quadrinhos, entender essa linguagem, que geralmente é uma linguagem mais curta, mais cômica ou melancólica, depende de qual que é a vibe do personagem que está sendo contado. E como eu não encontrei uma referência que contava biografia dentro desse formato curtinho aqui para a rede social, eu precisei ir atrás dessas outras referências que eram sobre história. Então eu acabei indo para livros mesmo aqui. E o formato final que nós chegamos dentro das redes sociais tem a ver com a mistura desses dois mundos, assim, dos quadrinhos curtinhos com os quadrinhos biográficos e tentar entender como que isso funciona. Uma das fases mais importantes que teve para escrever o roteiro sobre a Maria Firmina foi justamente entender quais fases da vida dela que a gente iria contar. Então, eu selecionei algumas partes, alguns pontos específicos da vida dela para montar a estrutura de roteiro em cima disso. Eu escolhi a fase de nascimento dela, a fase de letramento, quando ela passou no concurso público para professora, quando ela escreveu Úrsula, né? Lançou Úrsula. Depois, quando ela se tornou mestre régia, quando ela morreu. E por último, essa fase de esquecimento da Maria Firmina, da figura da Maria Firmina. Então, essa fase de esquecimento em específico é uma questão que eu quis trazer
Porque isso que aconteceu com a Maria Firmina, de passar quase 50 anos depois da morte dela completamente esquecida, assim, de ter a memória dela resgatada só porque foi encontrado um livro dela meio que perdido num sebo no Rio de Janeiro, não foi nem no Maranhão, foi no Rio de Janeiro. Isso é muito comum dentro da história, né? Mulheres serem esquecidas depois que elas morrem. E quando as mulheres estão vivas, elas conseguem manter a memória e a obra delas, e que depois que elas morrem, isso vai gradativamente sendo esquecido. Então, muitas vezes, dentro da história, a gente tem alguns casos que, por exemplo, temos mulheres que são pioneiras e que, conforme a gente vai contando e recontando a história, né, da humanidade, a gente vai esquecendo elas e colocando outras figuras no lugar, como, por exemplo, homens. Um exemplo que acontece disso é dentro das artes visuais, com a figura da Artemisia Gentileschi, porque ela era considerada uma das principais artistas do período barroco. Só que faz pouco tempo que a gente voltou a resgatar a história dela, porque até então, quem se falava, quando a gente comentava sobre o barroco, era o Caravaggio. Ele era o artista mais conhecido atualmente, enquanto que a Artemisia Gentileschi ela teve um papel muito importante para o desenvolvimento e para a consolidação do barroco naquele mesmo período que o Caravaggio viveu. Então ela é uma das figuras femininas que acabaram sendo escondidas da história em prol de outros homens. Então, o que acontece com a Maria Firmina, dela ser esquecida, não necessariamente vai ser substituída pela figura de outro homem, né? Mas ela foi esquecida e depois de muito tempo ser resgatada, é comum com figuras femininas. Isso as que a gente efetivamente consegue depois resgatar, porque algumas vezes a gente se perde, né? É difícil de encontrar isso. E justamente esse resgate é um dos pontos principais que a gente tem dentro do Oriri. Nós temos feito até agora resgate da história de várias mulheres, e muitas dessas tinham sido completamente esquecidas dentro da história da dança, né? Que é o que a gente venha trabalhado até então, e que agora, graças ao projeto, a gente consegue recontar e reinserir essas mulheres dentro da narrativa histórica. Depois que eu fiz a divisão em relação a quais pontos da vida da Maria Firmina que eu iria contar, e escolher mais ou menos, entender mais ou menos como que funcionava essa relação de quadrinhos biográficos e quadrinhos para as redes sociais, eu comecei a montar algumas ideias de como fazer a construção disso, porque não era só simplesmente pegar uns trechos da vida da Maria Firmina e ilustrar. A gente precisa criar um contexto, a gente precisa criar uma personagem. Essa personagem ela precisa ter profundidade. Então, para criar um personagem existem técnicas. Eu utilizei algumas técnicas para aprofundar essa personagem e criar a personalidade dela, porque por mais que a gente esteja trabalhando com uma personagem que é real, uma pessoa que é real e com relatos de como ela realmente foi, a gente tem a figura que vai estar dentro dos quadrinhos, que é inspirada nessa pessoa real. E como ideia principal que a gente acabou desenvolvendo foi de uma figura que ela não lembra quem que ela é uma alma perdida, que ela se esqueceu de quem ela foi. Isso ecoa muito essa questão do esquecimento, né, que a Maria Firmina teve depois da morte dela. Então, essa alma perdida, ela começa a se questionar quem que ela é, e ela acaba entrando em uma aventura onde ela descobre quem ela efetivamente foi. Então a gente partiu dessa personagem que ela não sabe quem que é, uma personagem levemente melancólica, para combinar com o estilo da Maria Firmina, porque os relatos que a gente tem, os trechos de obras dela, elas têm trechos muito melancólicos. Então a gente trouxe essa construção de personagem. E dentro da construção desses roteiros, também foi utilizado muitos trechos das próprias obras da Maria Firmina, para a construção dos roteiros que são mais fictícios mesmo, porque como parte da nossa proposta de quadrinhos, nós também trouxemos a ideia de pegar trechos em si da obra da Maria Firmina e
ilustrar eles em forma de quadrinhos. Então, além desses quadrinhos que contam a história da Maria Firmina, nós também temos os quadrinhos que ilustram trechos das obras dela para que quem leia os quadrinhos também tenha contato direto com a escrita da Maria Firmina. E o roteiro, ele é 50% do trabalho, né? Como o quadrinho é uma arte muito visual, ela depende muito mais do desenho do que necessariamente da escrita, né? A outra parte do projeto tem uma mão muito forte, um dedo muito forte da Auri, que é a nossa quadrinista. Então, depois que eu fiz esses roteiros, eu enviei pra Auri, junto com vários esboços lindos bem desenhados. Com sorte, né? Ela entendeu o que eu fiz. E esses roteiros, eles eram abertos, assim, não necessariamente ela precisava fazer do jeito que eu entreguei pra ela. Se ela sentisse necessidade de realizar modificações, ela fazia as modificações, assim. Então, a gente fez várias reuniões nesse meio tempo para conversar sobre o projeto, para conversar sobre a personagem, trocar ideias sobre os esboços da personagem, fazer mesmo trocas de roteiro nessas reuniões, né? Tudo pra gente ir melhorando aos pouquinhos toda essa ideia que tinha sido construído nesses roteiros iniciais. Então, esse foi um processo que foi grande, assim, que tomou bastante tempo, porque além de a gente ter os quadrinhos, a gente precisou ir fazendo esboço, aí faz reunião, aí refaz as coisas, e aí refaz o roteiro, e aí vai indo até a gente chegar na versão final desse quadrinho, e aí do primeiro esboço, né? Daí depois a Auri fazia a versão colorida, finalizada, bonitinha, que é o que foi parar nas nossas redes sociais. A gente escolheu essa linguagem dos quadrinhos justamente porque ela é uma linguagem mais rápida e ela é uma linguagem que consegue atingir diferentes faixas etárias também, né? Ela é mais universal, assim, dependendo da forma que você faz. Então, ela faz essa ponte entre essa questão mais acadêmica, mais formal que a gente tem dentro do artigo, com essa linguagem das redes sociais, que é de mais rápido acesso e é um acesso mais facilitado, né? Então, a ideia é justamente transformar esse acadêmico, esse formal, em algo que é fácil de entender, é fácil de ler e que você vai conseguir entender sem precisar tomar todo o tempo que leva para ler um artigo, que é muito mais demorado de se ler. Então, a gente tem essas duas frentes justamente para atingir diferentes públicos, porque a gente traz essa linguagem mais acelerada, que é para quem tá com pouco tempo, e a gente traz essa linguagem mais científica, que é para quem gosta de ter contato com esse tipo de documento, esse tipo de pesquisa. Olá, eu me chamo Mirella Chu, sou assessora de imprensa do projeto. E o que a assessoria de imprensa faz? A gente comunica a essência do projeto, os envolvidos, mas além disso, criamos uma ponte entre o projeto e a imprensa local, regional e nacional, que são os jornais, portais online, TVs, revistas. Além de comunicar o projeto e os envolvidos, a assessoria de imprensa também busca criar laços, fazer uma ponte entre o projeto e a imprensa, para que quando os jornais, revistas, portais online pensem em novas pautas, eles se lembrem do nosso projeto. Uma das principais formas de se colocar em prática a assessoria de imprensa é o release, que seria uma matéria jornalística que pode ou não contar com depoimentos dos envolvidos. Esse release ele pode ser pré ou pós-evento, no caso pré-projeto ou pós-projeto. No caso desse projeto, a gente optou por fazer um release pós, depois que as publicações já tinham sido feitas nas mídias sociais, porque aí elas iam conseguir acessar cada quadrinho, fazer uma correlação e compreender toda a história da Maria Firmina. E como foi feito o release então? Através das reuniões que eu participei do projeto, eu fui compreendendo como é que o projeto ia se desenvolver. Também li o projeto que foi inscrito no edital para compreender os objetivos e o que se esperava da assessoria de imprensa. E eu fiz a leitura do artigo escrito pela colega Samara para conhecer a história da Maria Firmina e poder trazer também no release um pouco de informação sobre essa escritora. A ideia de trazer informações sobre a Maria Firmina
foi de instigar o leitor, o espectador, a querer ler o artigo e também conhecer mais da história da Maria Firmina através dos quadrinhos nas mídias sociais. A gente apresentou também no release que o Oriri está na sua 3ª temporada, que agora, além da dança, também está integrando a literatura e que temos um novo formato, os quadrinhos, uma nova linguagem para contar essas histórias dessas mulheres. E para complementar, eu entrevistei todas as colegas envolvidas no projeto para entender como cada uma contribuiu no processo e trazer também o olhar delas nesse sentido. Quando finalizei o release, eu revisei, mas depois o texto também passou pela revisão da Auriele e depois da revisão dela foi enviado para a Fundação Cultural Catarinense, que dá a aprovação. E depois que foi aprovado, então, eu enviei para o mailing de contatos que integra jornais, revistas, TVs, portais online, para que a gente pudesse dar maior alcance para o projeto e fazer com que essa história ficasse conhecida por cada vez mais pessoas. Nós conseguimos algumas publicações importantes e a gente ficou muito feliz com isso. E depois da repercussão do release, eu realizei a clipagem. O que seria então a clipagem? Eu fiz uma busca na internet para saber em quais portais esse release foi publicado, e aí eu busco os links, tiro o print de onde foi publicado, tudo trazendo num relatório que depois é apresentado para comprovar onde é que saiu essa reportagem. Eu fico muito feliz por esse projeto estar sendo reconhecido cada vez mais pelo público, e assim as histórias das mulheres também podem ser conhecidas e lembradas. Meu nome é Mayara e eu sou social media do projeto. O meu papel é transformar todo o conteúdo que a equipe pesquisa e desenvolve em uma estratégia de comunicação que realmente se conecte com o público atual, de forma sensível e acessível. Para garantir a organização das publicações, é criado um cronograma com a ordem das postagens. E esse cronograma também é utilizado pela designer para fazer as artes dessas publicações. Além do cronograma das publicações, é feito um briefing de artes, onde é colocada a descrição do que vai ser escrito dentro dos cards e a legenda. Diferente das 2 primeiras temporadas do Oriri, que foram feitas somente através de curiosidades e cards informativos, essa temporada ela foi feita principalmente através de quadrinhos. Apesar disso, a gente ainda trouxe cards intercalados para gerar curiosidade e suspense. Ao intercalar esses elementos visuais e narrativos com a história em quadrinhos e os cards, a gente consegue criar uma conexão maior com o público. Depois da aprovação das artes, foi feitas publicações nas redes sociais, incluindo o TikTok, o Instagram e o Facebook. E nem todas as publicações são as mesmas em todas as plataformas, afinal cada uma precisa de uma estratégia diferente. Assim a gente consegue um alcance maior e ao mesmo tempo aumentar o nosso impacto da história. Dentro do projeto, a gente conta com acessibilidade, como as legendas alternativas. E para isso a gente contrata uma profissional que escreve essas legendas, faz uma revisão com pessoas com deficiência visual e após a entrega dessas legendas é acrescentado nas publicações. Outra forma de acessibilidade é o vídeo em Libras que nós fizemos. Foi feito um roteiro enviado para uma intérprete de Libras, onde ela grava o vídeo, envia para nós e nós fazemos a publicação nas redes sociais para que pessoas com deficiência auditiva também possam acessar esse conteúdo. Após todas as publicações feitas, foi compilado um relatório onde detalhou todo o engajamento e alcance que teve nas redes sociais e isso nos permitiu ver que alcançou diversas pessoas e que a estratégia deu certo. Oi, eu sou a Auriele, eu sou proponente do projeto Pesquisa e Quadrinhos sobre a Maria Firmina dos Reis, aprovado no edital Circuito Catarinense de Cultura de 2024. Eu também sou produtora executiva, a designer e a quadrinista. Então, nesse projeto, a gente escolheu falar sobre a Maria Firmina dos Reis, que ela é uma escritora brasileira e do Maranhão. A nossa ideia faz parte do projeto Oriri, que é um projeto que já vem resgatando a história de mulheres que acabaram tendo a sua história escondida, esquecida, né, no decorrer dos anos. A gente decidiu trazer agora a Maria Firmina com esse projeto, que ela é uma mulher nascida no Brasil, que ela fala sobre o período de escravidão no Brasil, do século XIX. Então, trazer a Maria Firmina, ela tem uma importância, né, para a nossa cultura, para a gente entender tudo que acontecia no século XIX, no período que ela viveu. É a primeira do Projeto Oriri que a gente traz para além da dança. Então, ela era uma escritora, musicista, ativista, ela, né, teve uma história com muitos feitos, assim. Então, é uma figura nacional que a gente tem muita curiosidade de entender, pesquisar e divulgar o conteúdo dela.
A Maria Firmina é a primeira mulher que a gente traz para além da dança no projeto Oriri, e ela tem uma importância muito grande para a literatura brasileira. A escolha de falar sobre a Maria Firmina, ela veio de uma conversa com a Bruna, que é a criadora do projeto Oriri, e a gente queria trazer alguém fora, né, do contexto da dança. Então a gente começou a pensar em pessoas da arte, mulheres da artes, né, que seria a minha área de formação e de interesse, mas nesse contexto do século XIX. E é muito difícil de encontrar mulheres, né, registros de mulheres que estavam atuando nesse período, justamente pela dificuldade das mulheres se inserirem nessas profissões. Então a gente acabou encontrando mais material na literatura. A gente foi indo do nicho regional até chegar no âmbito nacional, que foi onde a gente encontrou mais material sobre a Maria Firmina. E também, como o Brasil, naquele período, era de escravatura, né, Lei Áurea, a gente quis trazer também uma pessoa que trouxesse uma visão desse assunto. Então, tem toda a história da Maria Firmina que impacta bastante nessa questão. A equipe do projeto, ela já vem trabalhando junta em alguns projetos do Oriri. Então, a gente já conhece a dinâmica, né, sabe como a equipe trabalha e que tem funcionado muito bem. Mas também a gente trouxe, como uma nova integrante da equipe, a pesquisadora, né, a Samara. Ela tem essa formação em História, então a gente conseguiu um conteúdo muito legal com ela, toda a pesquisa que ela fez bem completa e bem acadêmica, assim, bem baseada em referências e que trouxe uma boa base para a gente fazer o projeto. Como a Maria Firmina é uma escritora, e é a primeira vez que a gente está trazendo uma escritora, a linguagem de quadrinhos surgiu como uma ideia, como se fosse espalhar a escrita dela de uma forma mais acessível, né, que são os quadrinhos, e para redes sociais, que torna mais acessível ainda, então uma linguagem um pouco mais simplificada e que casou muito com essa ideia dela ser uma escritora. Como público-alvo que a gente quis atingir nesse projeto são as pessoas que utilizam as redes sociais, né, uma forma de chegar a esse conteúdo mais fácil até elas, e também pesquisadores, acadêmicos e pessoas que se identificam, que possam se identificar com a Maria Firmina. Para os quadrinhos, o maior desafio foi retratar a Maria Firmina. Como ela viveu há muito tempo atrás, a gente não tem um registro bem certo, um registro fotográfico dela, a gente tem ilustrações de acordo com as descrições dela. A nossa pesquisadora juntou muitas imagens, muitas referências para ajudar nesse processo, mas então a gente optou por fazer diversos estilos, justamente por brincar com essa mudança, né, essa variação que ela possa ter, né, na aparência, e também não ir para um estilo realista, porque além de ser uma arte sequencial, né, o quadrinho, ia ser muito difícil replicar ela muitas vezes, né, desenhar ela várias vezes, mas também por a gente não ter essa aparência dela tão certa, né. Então a gente reuniu características que lembram a Maria Firmina, e que a gente conseguisse trazer para essa linguagem de quadrinhos. A gente optou por variar o estilo de ilustração em cada quadrinho, justamente por não ter a foto, né, a aparência bem certinha da Maria Firmina. Então a gente optou por essa personagem que ela tem leves alterações, mas que ainda assim mantém as características. Então os estilos, né, eles podem variar tanto de um mangá até um estilo mais realista. Então a gente foi brincando, alternando entre eles. Por exemplo, um quadrinho que é mangá para um quadrinho realista, ele tem traços, ele tem características diferentes, né? Já para a paleta de cores, eu quis trazer algo que conversasse com a identidade que já existe do projeto Oriri, mas que também permitisse retratar os cenários e as caracterizações ali da época, né? Então, uma paleta mais abrangente. Para esboçar, para fazer esses quadrinhos, eu utilizei diferentes técnicas, então, desde o papel, né, para começar os primeiros rabiscos, depois levar isso pro digital, então, o iPad, pro computador, né, com uma mesa digitalizadora. Então, foi bem fluido esse processo de criação, assim como a ordem que eu fui desenhando as coisas, né? Então, o roteiro, ele começou do primeiro, depois pode ir pro último. Isso é uma técnica que a gente usa pro traço, né? Ele permanecer com uma boa qualidade. Então, para não começar do primeiro até o último cansando o traço, né, do ilustrador, a gente optou por ir intercalando, fazendo dessa forma mais fluida mesmo. Como o quadrinho, ele é uma linguagem que ele conversa muito, né, o texto com a imagem, elas precisam fazer sentido em conjunto, a gente precisou, ao longo do projeto, ir refazendo algumas coisas e adequando algumas coisas, né, tanto do roteiro, depois adaptando a tirinha, o quadrinho, então foi um processo fluido também. Então eu sempre comecei pelo esboço, né, para riscar bem a ideia mesmo, e depois ao longo do processo ir refinando o traço. Então várias vezes a gente passa
novamente a linha. E também para não finalizar algo que pode ter mudanças no final, né? Então, primeiro a gente vai refinando a ideia com o roteiro para depois finalizar a ilustração de fato. E aí, além de alterar o traço, tem a parte de colorir, né? Então é muito inviável você alterar algo depois que ele já está finalizado. Primeiro a gente valida tudo no esboço, antes mesmo de refinar o traço. Aí depois a gente passa o traço certinho e daí começa a parte de colorir e finalizar o quadrinho. A linguagem dos quadrinhos ela é muito ampla, né? Ela nasce lá das tirinhas, ela passa por graphic novels, né? As novelas desenhadas. Então, surgem também as webcomics, que foi a linguagem que a gente escolheu, que são os quadrinhos digitais. E no nosso caso ainda mais afunilado para as redes sociais, que é para ter essa abrangência, né? Para que um público grande vejam essas webcomics. Então a gente escolheu um formato digital. Além disso, né, do desafio de fazer um quadrinho pro digital, que já é diferente de fazer para um livro, a gente tem a limitação da rede social, né, que não é uma rede social nativa para publicar quadrinhos, então a gente adaptou, tem toda a questão de formato e de extensão do conteúdo, né, ele não poderia ser um conteúdo muito grande, para combinar com a linguagem das redes sociais. Tem também o tamanho da tipografia que a gente pode usar e de elementos, né? Não pode ser uma coisa tão pequena, justamente pelo celular, que é a ferramenta que as pessoas vão usar para acessar. Então a gente tem ali um cuidado com as informações que vão estar um pouco reduzidas. No papel, a gente também não pode deixar algo tão pequeno a ponto de não aparecer na impressão. Mas na webcomic, o formato da página, né? O que seria a página, ele é um pouco reduzido. Então, a gente precisa espalhar esse quadrinho em mais telas, né? Para priorizar o tamanho da tipografia e dos elementos para elas não sumirem no celular. Meu trabalho como designer, então, eu recebi o briefing, né, que vem da nossa social media. Então, eu precisei diagramar, adaptar tudo para a identidade visual do Oriri, colocando as logos do projeto, a frase do edital, para depois elas irem para aprovação com o edital, né? Que a Bruna, produtora, enviava para aprovação. A gente precisa pensar numa hierarquia de informações e tudo que a gente quer transmitir com aquela publicação, né? Então, por exemplo, sinalizar que é uma nova temporada do Oriri, como foi feito, né? Os primeiros posts, transmitir isso de forma mais clara para o público, né? Para que ele entenda, vendo várias publicações que a gente foi fazendo ao longo do projeto. E além disso, né, diferente das outras edições do Oriri, a gente trouxe elementos de quadrinho para essa nova temporada. Então, todas as publicações dessa parte de design gráfico também traziam elementos de quadrinho. Entre essas características, esses elementos que a gente pode usar, vão desde onomatopeia, balões de fala, as divisões da página, né, simulando um quadrinho, interferências nas imagens. Então, esses são os elementos que foram usados, justamente para criar essa união com os quadrinhos que a gente vinha publicando. Então, como produtora executiva, eu fiquei responsável pelas burocracias do projeto em si, tanto do edital, né, como da própria equipe. Então, desde contratos, o controle financeiro, para ter certeza que tudo estava funcionando certinho, e todas as burocracias no geral. Foi muito legal ver o engajamento da equipe, né, na construção dos quadrinhos, também o engajamento das pessoas nas redes sociais, quando a gente apresentou eles para todo mundo. E também foi muito legal conhecer sobre a Maria Firmina, que era uma personagem que eu não conhecia antes do projeto. Ele veio por causa dessa nova edital, né, do projeto Oriri. E também trazer essa história, né, em formato de quadrinho, uma linguagem acessível para todo mundo, foi muito gratificante. E tudo isso só foi possível, né, graças ao edital Circuito Catarinense de Cultura 2024, pela Política Nacional Aldir Blanc. E esperamos que venham novas histórias para a gente contar, novos projetos por meio do Oriri. Então tem muitas mulheres ainda com as histórias escondidas para a gente divulgar para todo mundo.